Eu sempre falo aqui no Vida Melhor que, para mim, tempo é algo muito precioso. E a gente não deve perder tempo com aquilo que não vai agregar, né? Uma das coisas que a maturidade me trouxe é a sabedoria e a serenidade para falar não para algumas coisas e até para fazer boas escolhas em relação a quem cerca a minha vida. E aí, gente, tá até aquilo que a gente escolhe colocar dentro da nossa casa, mesmo que seja através da televisão. Então, é por isso que eu quero você comigo. Não esqueça, a gente também tem o chat no YouTube e lá no YouTube você tem a possibilidade de participar. Manda lá a sua colocação porque vai ser muito legal ter a sua participação. Combinado? Agora deixa eu já receber os nossos voluntários de Amor Exigente. Deixa eu já dar um oi para eles, daqui a pouco a gente conversa mais, não é? Hoje a gente vai falar sobre sobriedade, né? Como viver sem drogas, é isso? Exato. Só por hoje? Só por hoje e para sempre. Só por hoje e para sempre. Vou chamar vocês para sentarem, fiquem à vontade. Tem aguinha aí e eu volto para sentar aqui e a gente começar essa conversa. Tá bom? Vamos lá que eu vou apresentar direitinho os nossos convidados. Eles são voluntários de Amor Exigente, mas eles têm uma história muito legal. Cada um tem uma história e cada um tem uma participação muito maravilhosa dentro do Amor Exigente. Então hoje eu tenho o Rogério Nastre e a Verônica Machado, é? Exato. Lembrei, viu? Que bom. Machado. Eles estão aqui um pouco pra gente aprender com essas histórias, porque vocês têm histórias lindas, né? Então é muito importante a gente fazer essa troca aqui no Vida Melhor e mostrar que ontem eu até postei no Instagram que a grama do vizinho não é mais verde, né? Todo mundo tem problemas. E como é bom quando a gente enxerga a verdade do outro e a gente pode aprender com a verdade do outro e crescer com a verdade do outro. O Amor Exigente é assim, né? Hoje eu vou colocar meu óculos para ler minha fichinha. Aliás, gente, olha, quero agradecer até a Deville mandou esse óculos, que é um monovisão. Aqui é para perto, aqui é para longe, então eu posso ficar de óculos o tempo todo. Bom, assim. Então vamos lá. Vê, conta primeiro a sua história para nossa turma. Vamos lá. A minha história não é muito diferente de pessoas que teve problemas com substâncias lícitas ou ilícitas e que perderam o controle sobre elas, né? Então, isso vai do... se inicia como algo recreativo, eu já disse isso aqui uma vez, e aí até onde passa a ser o descontrole, a dor e vira sofrimento. E é muito sofrimento. E as decisões, a escolha de não ter mais esse sofrimento. Não é que a vida não vai parar e a gente não vai mais sofrer. Mas eu não decidi e escolhi não sofrer mais pelas drogas, lícitas ou ilícitas. E é possível, porque hoje o nosso tema é viver sem drogas. Exato. É possível, Verônica? É possível, é mais do que possível. É grandioso. E essa grandiosidade se deve primeiramente na minha recuperação à minha fé, à minha espiritualidade, a um poder superior, que eu concedo a Ele como Pai, Filho e Espírito Santo, que é um Deus amoroso, um Deus carinhoso, misericordioso. E o amor exigente, que é um amor que exige. Eu amo você, mas não aceito o que você faz de errado. Que usar drogas é errado, mas não é só errado por lei, por uma questão de lei. É algo que vai, para mim, no meu entendimento, muito além do estar fora da lei. Estar fora da lei do Senhor é algo que te corrompe, que corrompe seu espírito, sua dignidade e o seu físico, o seu mental. Hoje é dia nacional, mundial, corrigindo, da saúde mental. E é uma doença mental. Sabemos, quando eu descobri que era uma doença, por um lado me trouxe um certo desconforto, porque aí eu falei, então quer dizer que
eu tenho uma doença e ela é incurável. Meio assustador. Para mim, isso... Então, assim, tem os dois lados. O assustador é de que não tem cura, mas tem tratamento. Opa! E o certo alívio, de que não era só um rompimento de caráter. Uma questão de que eu não tinha caráter, né? Por isso que eu usava drogas. Não. É algo que corrompe, é uma doença que vem e ela te destrói em todos os sentidos. E espiritualmente, mentalmente, fisicamente. A gente vê, não consegue nem imaginar que você teve alguma experiência com drogas, que você já se sentiu dependente delas. Eu ainda sou dependente dela. É difícil e duro dizer isso. Mas eu não posso ir aonde ela está. Porque eu ainda sou dependente dela. E é por isso que eu tenho o evite muito assertivo de que eu não posso ir onde ela está. O que é o evite, Verônica? Evite ir aonde tem drogas. Para mim, mesmo sendo as minhas drogas de preferência, que houve um momento que eu tive a minha droga de preferência, mas o álcool, que é algo que é lícito. Então, ele está presente em muitos momentos. Como é que você faz? Porque hoje, toda festa que se vai tem álcool. Você não vai mais, é isso? Cláudia, é muito difícil eu estar presente em festas que tem álcool. Mesmo sendo a maioria delas, às vezes, com amigos. Dentro dos meus familiares, festas familiares, hoje, poucos se tem, não tem mais. Sabe assim, quando a Verônica está presente, eles entraram em recuperação comigo e se preocupam com essa questão. Não que os meus amigos e amigas não se preocupem também com essa questão, mas é uma questão de onde eu me sinto confortável, o dia que eu estou confortável para enfrentar essa situação. Então, se hoje eu não estou bem, pode ser a festa que for, o aniversário de quem seja, o quão é importante para essa pessoa. Parece até eu digo, parece até que eu estou sendo ingrata com essa outra pessoa, com esse meu amigo, com esse ser querido, que eu tenho amor por ele. Mas eu preciso pensar primeiro em mim. E essa hora eu pareço ser egoísta e ingrata para com o outro. Perfeito. Mas eu preciso estar primeiro em mim com a minha sobriedade. E o amor exigente é o que me ensinou isso, que me trouxe para você ter esses evites com firmeza. Exato, foi ele que me ensinou que esse evite é preciso, é necessário. Não importa quanto tempo eu esteja limpa, não importa quanto tempo eu esteja em sobriedade. É hoje. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E é hoje que eu amanheço e acordo com gratidão ao Senhor, pedindo e escolhendo permanecer sem drogas. E a vida é melhor sem drogas? Muito melhor. Porque assim, você mesma contou aqui, eu comecei, você disse, de forma recreativa. Então, era uma recreação no começo? Sim. No começo era interessante? Sim. No começo é interessante, no começo é só um barato para tirar uma onda, algo que vai te deixar, talvez, mais... Eu falei isso na primeira entrevista que eu tive aqui contigo. De repente é para aquele que quer estar mais descolado, que a gente abordou muito essa questão de época de escola, da adolescência. Começou a usar drogas novinha? Foi aonde entrou, né? A minha primeira dose da droga, não importa qual seja ela, foi aos 9 anos de idade. Foi uma droga lícita,
porque é de mais fácil acesso, mas é uma droga. E aí, depois, ao passar dos anos, eu fui tendo curiosidade de conhecer as outras drogas, que aí são as ilícitas, que tem um pouco mais difícil acesso, mas que a gente consegue chegar lá, é só querer. Exatamente, o querer caminhar pro bem e caminhar pro mal são duas coisas que andam extremamente ali, ó, juntinhas. São os caminhos que você escolhe, a porta estreita ou a porta larga. E o Rogério? O Rogério já contou a história dele aqui, mas a gente tem que imaginar que tem gente assistindo todo dia e tem gente nova que não viu a sua história. Na verdade, eu sou pai de adicto, né? Então, dentro desse tema nosso aqui, de se manter limpo, o que eu vou falar para você? Uma coisa é você parar de usar droga, a outra coisa é você viver sem a droga. São coisas diferentes, tá? E é muito difícil viver sem a droga, né? A Verônica, quando ela fala que a droga lá e ela aqui, ela tem que ficar longe da droga. E eu, como pai, nós como familiares, nós temos um papel muito importante. Por exemplo, Verônica está fazendo 8 anos em sobriedade. Eu me sinto feliz por ela. Conheço a Verônica há quase 7 anos. Eu me sinto feliz por ela. Mas nós não vamos comemorar. Por quê? Porque esse é o nosso papel. É obrigação dela ficar limpo. Ela não está fazendo um favor. É obrigação dela ficar limpo. E o que eu vejo que nós, como pais, e eu errei muito no início, antes, quando eu entrei no Amor Exigente, eu errei muito, mas nós estamos lá para aprender. E aí, quando você aprende, você vê quanta coisa você não pode fazer. Então, por exemplo, você tira filho de clínica e já leva para fazer um churrasco. O que acontece? Isso traz aquela memória eufórica, dá uma descarga de dopamina, que eu já falei aqui, que o cérebro não sabe o que é droga, ele sabe o que é serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores. Quando dá essa descarga de dopamina, o que eles vão lembrar? Da droga, porque era nesse momento que eles estavam felizes com a droga. Então, nós pais, nós familiares, nós temos um papel muito importante. E eu tenho esse papel hoje com meu filho, muito importante, aonde eu estou ao lado dele. Não estou nem na frente nem atrás. Ao lado dele. Por quê? Porque eu não acredito no amor incondicional. O amor incondicional, ele é muito egoísta, ele é um desamor. Porque o que acontece? Você está querendo viver a vida do teu filho e não é assim que a coisa funciona. O teu filho tem que viver, a Verônica tem que viver a vida dela e o marido dela estar ao lado dela, o filho dela está ao lado dela, porém ela tem direito a viver a vida dela. E eu digo que nós, familiares, nós somos responsáveis por cerca de 50% da recaída dos adictos. Então, quer dizer, olha, é muito. Nós somos, às vezes, injustos com eles. Nós temos que entender que o adicto ele tem um caminho para seguir. E quando o adicto recupera a autoestima, que é o caso do meu filho, ele vai querer ficar limpo. Você falou que os pais são responsáveis 50% pela recuperação do adicto. Cerca de 50%. O que você aprendeu, ou o que você aprende, que eu sei que isso é todo dia, no Amor Exigente, que te ajude a não errar para que você não perca essa chance aí de ser o responsável 50% que dê certo? Bom, primeiro eu vou falar uma linguagem que quem está no Amor Exigente me entende. Eu vivo os 12 princípios básicos e os 12 princípios éticos. Isso norteia hoje a minha família. A minha família hoje é funcional, ela funciona. Então, para quem não conhece o Amor Exigente, nós temos esses princípios que é tudo que nós precisamos. Então, as famílias têm briga, claro que tem, isso, aquilo, mas se você viver os princípios, você vai ver que você para com certas coisas. Então, é aquele amigo seu que te liga para falar de alguém e você fala assim, espera um pouquinho, mas já está difícil pagar os carnês da minha casa, não quero saber do carnê da casa do outro. Então, você começa a parar com essas coisas, então, com essas intrigas. Então, o que acontece? Viva bem pelo outro,
Nós estamos num mês interessante, onde nós falamos de cooperação no Amor Exigente. O que o Amor Exigente entende por família? É um grupo de pessoas que cooperam entre si. Então, o que acontece? Dentro de uma casa, todos nós temos nossas funções. Então, quando você começa, só a mãe lava a louça, só isso, aquilo, outro, peraí, para. Tem que ter cooperação. Isso. Pai e mãe também é gente. Isso. Os meus recursos são limitados. Mas pai e mãe são autoridades na vida dos filhos. São muitos. E olha, para você entrar no Amor Exigente, você não paga absolutamente nada. Para você viver esses 12 princípios, como a gente está ouvindo agora, e que podem fazer toda a diferença, não só para você conseguir a sobriedade da pessoa que você ama, mas principalmente ter sobriedade na sua vida, o que significa qualidade de vida na sua vida. Exato. É só ir. Tem grupos espalhados pelo Brasil todo, tem grupos até online, não paga nada. É amorexigente.org.br. Se você quiser mandar um WhatsApp e falar assim, eu preciso de uma dica, eu preciso de uma ajuda, fica à vontade, os voluntários estão te esperando. É o 1925196555, tá bom? Não é verdade? Eu amo o momento de partilha nos grupos de Amor Exigente. Para mim são os mais, não diria os mais importantes, mas sim, para mim são muito importantes. Me ajudam muito, porque a gente consegue se ver, né? Naquela coisa que a gente fala que é o espelho. Na história do outro a gente se vê muito. Mas é claro que a palestra é super importante, mesmo a nossa oração da serenidade. Tem que participar, gente. Amor Exigente é fantástico. Certo, Verônica? Certo, certíssimo. Você, como uma adicta em recuperação, que você vive a sua recuperação, a sua sobriedade todos os dias, é importante que você permaneça no Amor Exigente, porque tem gente que fala assim, eu tô limpo, já tem 1 ano, 2 anos que eu não uso nenhuma substância, então eu não preciso mais do grupo. Isso é verdade? Não se afaste do grupo. Quanto mais você está dentro de sala, mais chances de estar longe das drogas você tem. Então, quanto mais você se compromete consigo mesmo em estar dentro de Amor Exigente, dentro de sala de apoio, junto com os seus companheiros em recuperação, a vida com as drogas vai ficando cada vez mais distante. Então, o viver dentro de sala, o praticar os princípios é o que faz a maior diferença. Hoje você tem um filho, você vive Amor Exigente dentro da sua casa? Vivo. Não vou dizer que sou perfeita, estamos sempre aprendendo e aí a gente erra, mas logo já se enxerga e já vê que está fazendo errado, né? O Gabriel já tem as suas funções pequenas, com correções. Digo, por exemplo, o Gabriel, meu esposo está ali assistindo, o Leandro sabe que está. Nós temos animais, nós amamos nossos bichos de estimação, só que se não cuidar, vai ficar sem. Então, tem que cuidar. Então, são as obrigações e a cooperação dele. E ele tem quantos anos? 11 anos. E ele cuida? E ele tem que cuidar. Ele tem que fazer a troca de água do animal, ele tem que colocar a refeição do animal, ele tem que mexer na caixinha do gato. Então, são a cooperação que faz a prática do nosso princípio funcionar e ter uma vida funcional. Perfeito. Dentro das minhas sobriedades. Você falou que na sua casa, hoje, a sua família funciona. Isso. Dá um exemplo pra gente. A Verônica deu um bom exemplo. Bom, antigamente, era um exagero de trabalho, era um exagero disso, e as coisas não funcionavam. Tanto não funcionavam que nós não fomos capazes de perceber que algo iria acontecer. E aí vem aquela fase da negação, né, antes. Então, quando fiquei sabendo que meu filho estava com maconha, eu falava, imagine, mas ele foi muito bem cuidado, isso, aquilo, é só uma fase e isso tem que passar, né?
Hoje não, hoje as coisas são verdadeiras em casa. Nós falamos francamente, tanto é que nós temos um princípio, já que eu estou sendo muito puro de amor exigente, né? Nós temos o princípio ser fiel, honesto e verdadeiro, não é verdade? Então, o que acontece... Terceiro princípio ético, para que as pessoas... Não se tampa, não fala para ele isso, aqui, não, pera um pouquinho. Olha, é assim que funciona a coisa, isso não está certo e isso está errado. Agora, Cláudia, o mais importante foi quando eu e minha esposa, nós delegamos para os nossos filhos as despesas da casa. Isso é interessante, porque sempre fomos pai e mãe que bancamos tudo, não porque é errado. Nossa, hoje os meus filhos, né, eles têm uma coisa maravilhosa que é poder pagar as contas de casa também. Como é que você fez isso? Primeiro para a gente entender, né? Quantos anos eles têm? Bom, hoje eu tenho um de 34, um de 28 e um de 23. Todos moram com você? Todos com a gente. Tá. E todos trabalham? Todos trabalham, tá? Então, o que acontece? Na verdade, quando você dá uma despesa para alguém, ele nunca gosta. Mas eu me lembro que quando eu passei isso, houve assim, minha esposa veio e me apoiou e eles começaram a pagar. Então, o que acontece? A coisa é bem prática. Eu pago comida e plano médico na minha casa, eles pagam o restante. Eles dividem e pagam o restante. E hoje, eles têm minhas contas nunca foram... Gás, luz, tudo. Telefone. E eles pagam muito antecipado. É impressionante ver o orgulho que eles têm. Vence no dia 4, dia 5 a luz, já no dia 28 já pagou. Então, isso mostra o quanto eles procuram uma situação nas drogas para não enxergar a vida como ela é. Isso mostra isso. Porque, quer dizer, a partir do momento que ele começa a ter a autoestima boa, não tem por que procurar droga. O teu filho tem que ser capaz de fazer as coisas. Agora, você está falando uma coisa importante, você falou autoestima e os pais têm muito medo de colocar um limite como esse, porque isso, para quem está acostumado a ser o provedor, é difícil, né? Dói, é muito complicado. Parece que é fácil a gente delegar uma despesa para o filho, mas é muito difícil. Mas isso deixa a autoestima mais fortalecida? Sim, com certeza, porque veja bem, o que acontece? Eles têm os medos, né, Verônica? Eles são os medos. Então, eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo? Não, eles se espelham na gente dentro de casa. E aí o que acontece? Você tem, os filhos são diferentes um do outro. Né? Então, você tem um filho que vai se dar muito bem na escola, você tem outro que não se dá bem na escola, e aí quando começa a ter essa comparação é um desastre. A partir do momento que todos estão nivelados e todos colaboram, é maravilhoso. Uma outra pergunta, quando a gente coloca um limite, é um limite novo e alguma coisa que a gente nunca fez, normalmente tem, uma espécie de rebelião. No caso seu, você tem 3. Já junta ali uma gangue. Teve isso do tipo, que é isso, pai? Não? Eles já estavam cientes de que aquilo era importante? Não, na verdade, eu tinha resgatado a minha autoridade de pai. Porque quando acontece a família disfuncional, nem a mãe nem o pai, mas tem autoridade dentro de casa. Né? Começa a inverter os papéis. O irmão mais velho quer mandar isso, aquilo, isso é um problema. Então, o que acontece? A partir do momento que eu resgatei a autoridade dentro de casa, como pai, minha mulher resgatou como mãe, não tem como criar esse tipo de coisa, porque existe o respeito e eles vão entender. Agora, outra pergunta, desculpa eu estar te cortando, mas eu fico me colocando sempre no lugar de quem está assistindo a gente para tentar ajudá-las. Tem mãe assistindo agora que fala assim, nunca que eu vou poder fazer isso, porque não adianta, ele não quer trabalhar, ele não quer nada com a vida. Eu mando ir, quando eu vejo já está no boteco bebendo, eu mando ir, não foi. Eu tento acordar e continua dormindo, como é que ele vai pagar alguma coisa? Bom, mas aí você tem algo para fazer antes. Primeira coisa é você se fortalecer. A gente fala isso sempre dos grupos de amor exigente. Você precisa comparecer. Você falou uma coisa aqui fantástica, o espelho mágico. Então, as nossas partilhas realmente é um espelho mágico. Você se vê na história do outro. E pera um pouquinho, se o outro conseguiu, se o Rogério conseguiu, se a Verônica conseguiu, por que meu filho não vai conseguir? Mas na sua casa já foi essa
bagunça organizada, como na casa, talvez, dessa minha amiga que está assistindo, onde eles não queriam nada com nada, não estavam a fim de participar? Sim, claro, com certeza, com certeza. E você sabe que o Padre Haroldo nos ensinou uma vez, eu vou trazer lá de baixo isso aqui, que quando o filho ele é muito bem criado, dentro de uma família boa, com princípios, tudo, mesmo que ele se desvie, ele, depois de uma certa idade, ele volta a ter essas características. E isso foi interessante, porque uma das coisas, quando aconteceu essa disfuncionalidade na minha família, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu filho mais novo, que é o que estava dando problema na época, e levei ele para trabalhar comigo. Uhum. E o que acontece? É lógico que ele chegou peitudo e falou, quanto eu vou ganhar aqui, né? Uhum. Lógico, né? Então, o que acontece? Eu falei para ele, você vai ganhar R$50. Não, isso é um absurdo, o salário mínimo custa, naquela época acho que era 800. É um absurdo isso aí. Eu falei, não, é isso aí. Você tem casa, você tem comida, você tem isso, aquilo, aquilo outro. Bom, eu sei que acabou ficando. Quando ele começou a perceber o que o pai passava dentro da empresa, 2 meses ele ficou. Aí ele falou assim, eu quero ir para uma faculdade, eu não quero ver você passar isso tudo. Veio a fundo todo aquele sentimento de filho que ama o pai, com certeza, você entende? E ele não queria viver aquilo lá. Então, nesse momento, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, com muita espiritualidade, aonde meu filho entrou na faculdade e já logo em seguida arrumou um trabalho na área. Para mim foi fantástico. Então, o que acontece? Ele já tinha saído da internação? Meu filho nunca foi internado. Esse não? Nenhum deles? Não. Meu filho nunca foi internado. Na verdade, minha mulher me levou em várias clínicas e eu falei assim, não, nós vamos resolver isso junto com o Amor Exigente e nós compramos a briga. Você falou, minha casa vai ser uma comunidade terapêutica. É isso aí. Então, veja bem, a partir do momento que você muda seu comportamento, você começa a influenciar para coisas boas. Então, você percebe que seus recursos são limitados e os recursos financeiros, físicos e psicológicos. Eu não aguento todo esse monte de problema. E quando você é fiel, honesto e verdadeiro, você coloca na mesa isso, as coisas mudam. Uhum. As coisas mudam. Tem um detalhe que a Verônica chegou a falar aqui de caráter. O caráter do adicto é muito importante. Então, ele precisa parar de manipular, precisa parar de roubar, precisa parar de mentir. Então, a partir desse momento, ele começa a melhorar o caráter e tudo começa a melhorar. Agora, que pai e mãe conseguem isso se não estiver fortalecido? Se não tiver ido em grupo, se não tiver aprendido isso dentro de um grupo? Não consegue. Nada muda se eu não mudar. Nada muda. Vamos passar um pouquinho aqui para o nosso chat. A turma está participando, eu fico muito grata. Obrigada, viu? A Gilza está dizendo boa tarde. Rita Vlout falou lindo testemunho. Sueli Bassoli, como o seu programa nos ajuda, gratidão. Indira Júlia, amor incondicional só em Deus. Maria das Graças Beltrame, amo essa pauta, assisto sempre. Eita, eu estava lendo e de repente pulou tudo? Aí, assisto toda segunda-feira. Esther Oliveira, boa tarde. Maria Ângela, amor exigente, me ajuda a viver cada vez melhor. Muda meu comportamento que muitas vezes está adoecido. A Sandra diz, boa tarde, minha flor, boa tarde. Elizabeth Paulon, boa tarde. Carla Lemos, boa tarde. O amor exigente não é acima de Deus, é um alimento essencial e semanal. É isso mesmo, tem que estar lá. Elizabeth Paulon falou, excelente testemunho. Celita Ferreira, boa tarde para vocês, belo programa, eu adoro você e sua equipe, estão de parabéns. Maria Ângela, se você está bem, o grupo precisa de você. E se você não está bem, você precisa do grupo a cada dia de nossa vida para viver em sobriedade e serenidade. Que lindo isso. Marília Rocha, estou no Amor Exigente em Caraguatatuba, Matriz, Santo Antônio, às segundas-feiras, e estou me renovando a cada semana. Maravilhoso. Fátima diz, eu amo Amor Exigente, toda segunda não perco um segundo. Parabéns, Amor Exigente, por nos tirar dúvidas e ajudar as pessoas a viverem cada vez melhor. Obrigada, Cláudia. Márcia diz, Cláudia, você nem imagina o bem que o Amor Exigente fez por nossa mãezinha. Posso imaginar assim, porque eu já conheci tantas mãezinhas que hoje só conseguem respirar graças ao Amor Exigente. Muitas histórias de transformação. A Maria Ângela diz, a família vai sentir juntos, vão sentir-se valorizados. Devagar vamos conseguindo nos ajustar com os princípios de amor exigente. Cada um no seu tempo, mas dá certo. É isso mesmo. O que importa é resolver
limpar a poeira que está embaixo do tapete. Se você não limpar, o que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais alto, cada vez mais desnível, vai ter a facilidade de você cair e se machucar feio é maior. Então, tem que ir pro grupo, tá? Agora aqui, olha, a Mariângela mandou parabéns para os voluntários. Obrigada. Maria das Graças falando sobre o testemunho. Colocar na mesa, ela falou. Sou devagar, mas chegarei lá, com certeza. O Reginaldo está perguntando, Verônica, como agir quando uma amiga do tempo de uso te convida para um aniversário ou qualquer festa? Essa pergunta pega muito, porque não deixa de doer, porque eu acho que de alguma forma eu já respondi, mas eu me sinto ingrata para com o ser que eu amo, porque eu sei o quanto é importante comemorar mais um ano de vida. Mas eu sei o que é muito mais importante, me manter-se em sobriedade, limpa. E o dizer não é duro, é difícil. E dói dizer não. Dói nela e dói em mim, assim como nos pais dói dizer não. E você dá aquela desculpinha que a gente costuma dar? Falar, ai, nesse dia eu tenho um compromisso, não, não vou poder? Ou você é, como diz o amor exigente, honesto, fiel e verdadeiro. Honesta, fiel e verdadeira. Exato. Eu não tenho condições. O problema não é você e a sua festa. O problema sou eu. Eu não posso participar da sua festa. Eu não posso ir à sua festa. Quando eu entrei em recuperação, eu deixei bem aberto para todos, porque teve um momento que eu precisei me afastar. Eu também não passei por uma internação, mas eu me afastei por 2 anos, praticamente, sem ver as minhas amigas e amigos, pessoas queridas, do bem. Quer dizer que... E aí depois você voltou a ver. A conviver. Quando a gente volta a ver e a conviver, aí volta na reuniãozinha, sempre tem um álcool, né? Mas aí se tem uma pizza, e aí vai ter a pizza com o vinho. Você tem a grade de proteção, lembra? Eu tenho minha rede de proteção. Muito tem a ver, Cláudia, com o seu dia, que é o dia mais importante, que é o hoje, tá? Se hoje eu falo, hoje eu estou num dia bom comigo mesma, eu estou bem, eu consigo ir a essa festa, mas eu preciso ter e levar a minha rede de proteção. A minha rede de proteção é manter-se com o meu copo cheio de água, com a mão ocupada. A minha água eu digo que às vezes as pessoas às vezes falam assim, você vai abrir uma cerveja? Eu falo, eu já estou com a minha cerveja aberta. Mas isso acontece pouco hoje, já com algum tempo de caminhada de sobriedade, então... Meus amigos, que quando eu estou nessa festa, eles já sabem. Nem oferecem mais, já aprenderam a respeitar. Exato. Já sabem o meu limite, que o meu recurso é limitado, então já não tem. Mas sempre tem alguém novo que pergunta. Ah, nossa, mas ou vai dar. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho 2 parceiras que são amigas de trabalho. Nós trabalhamos juntas. E eu trabalho com entretenimento. Festas de casamento e debutante. Ei, nossa especialidade é assessoria. Ah, e as degustações? E as degustações. Ou então vai se lá, se abre, vai se comemorar e se abre a champanhe. E aí vem a pessoa que vai trazer, ela traz as 3 taças. E aí ela vem colocar. E aí a minha eu já não pego. A minha taça eu já não pego. Você não vai pegar. As outras 2 pegaram a taça. Eu não pego a minha taça. Aí vem a pergunta, porque eu espero perguntar. Eu preciso explicar para ela por que eu não vou beber.
Eu gosto de falar por que eu não quero beber. Uma vez eu ouvi, acho que numa partilha, numa das palestras, que é importante falar, né? Que isso te mantém na sobriedade. Que você precisa propagar para as pessoas Exato. que você está buscando a sobriedade. Exato. Então, aí estávamos num spa, as 3 se divertindo, e aí chegou no furô, uma pediu, Vê, tudo bem, eu posso pedir? Pode. Falei, pode pedir. Aí ela veio, então, com as 3 taças e a bebida alcoólica para abrir. E na minha taça eu não peguei, foi o que eu falei. Eu não peguei a minha taça. E ela ficou segurando a taça. E você? Falei, não, eu não preciso. Aí ela, você não vai comemorar com elas? Eu falei, eu já estou comemorando. Uhum. E ela perguntou, então você não bebe? Eu falei, não, eu não bebo. Não bebo bebida alcoólica. Uhum. Sou uma adicta em recuperação. E aí vem adicta, o que é adicta? Uma adicta em recuperação pode e deve tomar, por exemplo, uma cerveja sem álcool, champanhe sem álcool? Eu, Verônica, não. Que isso te chama para que tem álcool. Porque é uma ilusão. O cérebro... nossa, não, Memória, eu estou mesmo. Meu cérebro, ele me sabota. Ele me leva, me remota a memória eufórica de quem eu estou. Porque o que está dentro do copo, o que eu vejo é algo que te leva para aquela época. Exato, que aquilo é a bebida, é a droga. Agora, eu sei que nesse momento está sem álcool, mas os meus olhos e o meu cérebro vai falar assim, que legal, ela trouxe de volta. Tem gente que fala, eu tô em recuperação, mas eu não vou tomar muito, só um pouquinho. Esse só um pouquinho é perigoso, Verônica? Não existe. A minha sobriedade permanece no esticar do meu braço. Se eu estico o meu braço, eu decido ali e escolho se eu vou permanecer em sobriedade ou se eu vou voltar ao uso. Porque não tem um pouquinho. A gente estava falando sobre recaída e sobre lapsos. Com o passar dos anos, a recuperação, existe recaída. Eu não gosto de falar isso, sabe? Isso um pouco me incomoda, sabe, Cláudia? Porque fala assim, a recaída faz parte da doença. Pro familiar, eu acho que é mais conveniente ou até mais confortável dizer que faz parte. Mas pro adicto, ficar falando para ele que faz parte... É como dizer assim, não, tudo bem. Você caiu hoje, amanhã você volta para a sobriedade. Isso, amanhã é um novo dia. Tá? Eu continuo aqui com o Rogério e com a Verônica. Eu quero muito agradecer aos dois, porque hoje a gente aprendeu demais com vocês. Muito obrigada, Verônica. Eu que agradeço também a oportunidade e a confiança de eu poder levar a esperança para os meus companheiros que ainda talvez não sejam companheiros, mas aos familiares que queiram ver não, estão vendo, né, que é possível recuperar-se. É possível. Isso. Rogério, muito obrigada. Venha para um grupo de amor exigente. Com droga ou sem droga, o grupo de amor exigente é um grupo de qualidade de vida. Muito bom. amorexigente.org.br é o site. Você pode entrar em contato através do WhatsApp, manda uma mensagem. Você vai também ser direcionado para o grupo mais próximo. É o 1925196555 ou nas redes sociais Amor Exigente Oficial. Muito obrigada e até a próxima.